Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje é o vídeo de número 48. Estamos na parte 2 do capítulo 20, Mediunidade e Oração. Eu lembro de ter dito no vídeo anterior que, apesar de falar em mediunidade, toca mais o assunto oração. E a gente vai ver no vídeo de hoje que também vai passar muito pelo assunto perdão. E eu tenho para mim que talvez esse seja o vídeo mais difícil de realizar, dado o assunto, dado as nuances, dado o quanto isso pode gerar de polêmica e repercussão no texto. Então acho que exige um cuidado e eu vou tentar caminhar com esse cuidado. Então a gente vai fazer a leitura do texto, mas sempre que eu achar que cabe alguma pontuação, eu vou chamar o nosso olhar para acompanhar essa pontuação. Então, já com essas ressalvas para a gente, igual quando vai descer a serra para a praia, né? Verifique seus freios, verifique se está tudo certo no seu carro, para a gente poder descer a serra. É mais ou menos esse começo que eu quero trazer. Personagens, só para lembrar, temos o casal Jovino e Anésia, as filhas, a mãe da Anésia, que está doente, prestes a desencarnar, e temos a Teonísia, que é a amiga espiritual no grupo em que a Anésia trabalha. Esse é basicamente o nosso conjunto. O Jovino, ele está interessado e sendo ali de alguma forma até obsidiado, de encarnado para encarnado por uma mulher, uma terceira pessoa, e a Anésia já está nesse rastro, ela já está intuindo, né, do que nos foi dito, ela está no campo da intuição e das percepções. Então a gente terminou o estudo anterior em que ela Anésia, ela foi desdobrada ali com a ajuda do Aulo e da Teonísia, porque ela estava pedindo esse amparo espiritual, e aí ela foi desdobrada. Aí a gente coloca aqui, ó, centralizada no afeto ao marido, que Jovino, constituía-lhe obcecante preocupação. Reconheceu Teonília e Aulos por benfeitores e lançou no significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita, queria ver o esposo, ouvir o esposo. Então, a gente passou por esse ponto. Acho que só uma correção, acho que no começo eu falei Teonísia, mas é Teonília, que é a amiga espiritual. Então, queria ver o esposo, o assistente deliberou fazê-la. Amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Então ela, psicologicamente, energeticamente, espiritualmente, ela já intuiu, foi no rastro dele. E sem ter conhecimentos maiores sobre como localizar. Mas ela, por essa vontade aguçada, ela se conecta e a partir disso ela é atraída para encontrar onde ele está. Aulus conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Então, realmente é por uma questão de atração. E agora entra a parte nova do texto. Em um vasto salão de clube noturno, então vamos lembrar aqui. Então a Anésia, ela foi até onde o Jovino está. Em um vasto salão de clube noturno. De novo, antes de avançar no texto, vamos lembrar que o Jovino disse 2 ou 3 vídeos atrás que ele tinha reuniões de negócios, coisas importantes para resolver, enfim, toda aquela coisa, né? E que a Anésia já estava sentindo, já estava percebendo que na verdade ele estava indo atrás, como se diz popularmente, de rabo de saia. Estava indo atrás de uma outra mulher.
Ela tinha isso no feeling dela. Então, no vasto salão de clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher, que se fizeram nossa conhecida nos fenômenos telepáticos. Lembra que ela aparecia e desaparecia na vista da Anésia? Integrando um grupo alegre e a atitude de profunda intimidade afetiva. Rodeando o conjunto, diversas entidades estranhas para nós formavam um vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença. Então, né, nível físico e espiritual ali confraternizando. O anedotário menos edificante prendia as atenções. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Então, foi a hora em que ela tem a confirmação de que ele não estava indo cuidar de negócio nenhum. Não que nesse momento a gente tenha visto o rapaz efetivamente tendo ali, né, se envolvendo efetivamente, se beijando e qualquer coisa nesse sentido com a moça. Mas o contexto já diz muito e já é o bastante aqui para ter essa sensação da traição. Porque ele mentiu, falou que ia para reunião de negócios e tá na noite. Caiu em pranto. Seguida por nós, recuou, ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública, bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou-a paternalmente. Então, ela vê a cena e aí sai ali e vai tomar um ar, né? Sai em prantos e com aquela dor e vai procurar respirar. E aqui o Aulus a envolve como um pai, que é muito importante. O acolhimento, né? Primeiro ele acolhe. Acho que isso fica a lição para nós quando a gente, por vezes, tem que ter esse papel por qualquer motivo de ajudar alguém. Antes do sermão, antes da pregação, né, do discurso, do textão, antes de qualquer tipo de coisa, tem o acolhimento. E é por isso que a gente vê nesses gestos e se a gente estudar um pouco mais de comportamento humano e como funciona, a gente vê que primeiro tem que acolher. Enquanto a pessoa não tiver estabelecida essa sintonia próxima, então a gente ajudar a tirar a pessoa de uma situação e trazer para o que a gente quer, não adianta você ficar dando sermão. Talvez vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, primeiro de tudo é um acolhimento. Para cada situação, o acolhimento é diferente. A forma de envolver é diferente. Mas aqui a gente tem o Aldous dando esse exemplo. Então, primeiro abraçou e procura acalmar ela. Aí avança, notando a mais senhora de si, ou seja, voltando para o eixo, saindo do desespero e conseguindo raciocinar, embora o sofrimento que lhe transfigurasse o rosto. Então, depois que ela recuperou a capacidade de pensar, falou-lhe com extremado carinho. Então, não tem advertência, não tem nada como, tá vendo? Eu falei, você sabia? Então, o Aulus vai se comunicar com extremado carinho. Minha irmã, recomponha-se. Apesar de ser uma frase aqui no imperativo, né? Recomponha-se, vamos, ergue a cabeça, algo nesse sentido. O ambiente é de acolhimento e carinho. Então a gente tem que ler esse conjunto dentro do sentimento que nos foi apresentado, dentro do envolvimento. Recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual e aqui estamos trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Então aqui primeiro ele dá um choque nela, apesar de ser com carinho, mas recompõe-se. Então assim, dá aquela estremecida. Aí ele argumenta, você orou
e depois ele vem com uma injeção de ânimo, né? Reanime-se, não perca a esperança. Então, o quanto que ele é hábil nessa condução. Esperança, clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu comovente e expressivo. Então, diálogo aqui que nós vamos ter entre Aulus e a Anésia. Traída por quem? Pergunta Aulus. Por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento. De novo, Aulus. Mas você admite, porventura, que o casamento seja simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Quando a gente estuda o Espiritismo, normalmente nos textos assim tem uma parte que vai falar sobre a família. E a gente vê que de fato a família é o ambiente de reajuste, de regeneração, mas também, né, quando almas afins se encontram, a capacidade de a gente crescer. Então, com vistas ao aprimoramento. Você ignora que no educandário existem professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? A partir daqui vai começar o ponto que eu falei que é descer a serra. Por quê? O texto vai começar a apresentar o Aulus dialogando aqui com a Anésia, mais ou menos na seguinte visão. Anésia, você é um espírito em melhores condições, você é um espírito mais evoluído, vamos ser mais precisos nisso. O Jovino, ele ainda é uma criança espiritual, e você, enquanto espírito mais evoluído, tem a capacidade e, aí que vem o ponto sensível, o dever de ajudar e acolher, e superar ou lidar com essas questões. Tal como o pai e a mãe tem que ter a capacidade de compreender que a criança está num processo de aprendizado e vai fazer besteira. Qual que é o problema dessa análise? Na ótica cristã, não vejo desvio de a gente ter essa questão de quem tem mais ajuda. O problema é quando a gente lê isso de uma maneira não crítica e acha que todo mundo pode e tem que ser assim. E aí a gente começa a naturalizar e a aceitar certas condutas, certas situações. E a questão que eu coloco assim, é sempre o perigo de você estar em uma relação, em um relacionamento que é degradante, que faz mal, que, enfim, né, que não tem finalidade real ali de uma partilha, de uma convivência harmônica. Então, por enquanto, o que a gente está tendo desse momento para frente, a gente não viu para trás, né? A gente sabe das filhas. Acredito que teve uma caminhada regular e a gente tem um ponto em que a união começou a balançar. Mas a gente tem que tomar muito esse cuidado para não naturalizar e achar que as pessoas que elas são obrigadas a ficar em um relacionamento infeliz, e não só infeliz é pouco, mas um relacionamento desrespeitoso nesse sentido, e que, nossa, não, eu tenho que engolir sapo, porque eu tenho que salvar a pessoa, porque, né, coitada da pessoa. Então, assim, todos os meus alertas, eles são pra gente assim, vamos ler com o olhar cristão, que é o que o texto nos apresenta, pra gente ver essa questão que poderia ser a mulher, poderia ser o homem, poderia ser pai, mãe, filho, poderiam ser amigos. Então a gente tem esse olhar de que quem tem melhores condições pode ajudar, mas vamos deixar esse alerta muito claro
de que não acho, não penso que esse texto a gente trouxer para hoje, que a gente pode, que eu, enquanto expositor aqui, vou dizer que isso tem que ser aplicado sempre, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem o dever de se esforçar, a gente tem que tentar construir e reconstruir as coisas, mas existe um ponto em que não dá mais. Então, assim, quando a gente desce pro buraco para ajudar alguém, esse alguém tem que querer ser ajudado. Então, primeiro, para você descer, você tem que ter condições de subir. E se a pessoa não quiser subir, não adianta. Então, é o que o próprio plano espiritual amigo faz, né? Quando a gente se permite desviar do caminho. Nossos guias espirituais, muitas vezes, o que eles vão fazer é se afastar. Deixa, dá o tempo. Deixa, são as escolhas. Uma hora, hei de voltar, e aí a espiritualidade vem para socorrer, tal como o filho pródigo. Então, assim, muitas e muitas cautelas quando a gente for ler isso, porque cada pessoa tem as suas condições, os seus limites, e cada caso é um caso. A gente não pode achar que todo mundo vai ter que ser assim, né? Eu falei do buraco, mas vale o mesmo exemplo para quem está se afogando. Se você não sabe nadar, não adianta ir tentar ajudar. E se você sabe um pouco, mas a pessoa está em desespero tremendo, ela vai te levar junto. Então, assim, você tem que ser bom, você tem que ter muitas condições de fazer o resgate, de ajudar, e os dois saírem recuperados daquilo, saírem bem daquilo. Porque senão são dois que irão para o buraco. Então, assim, o Aldo está falando isso para ela, considerando que ela tem condições e condições de absorver situações e de transmutar, tá? Ao que me parece é isso. Mas, por isso, eu vou fazer a leitura, mas assim, por favor, considerem todas essas minhas ponderações durante a leitura do texto. Você ignora que no educandário, ou seja, no lar, aqui tal como na família, existem professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? E aqui eu lembro de eu ter feito a crítica no começo quando falava dessa família aqui. Porque a princípio foi o André Luiz que apresentou o Jovino como chefe da família, né? Sendo que quem estava cuidando de tudo, quem punha o jantar, quem cuidava da casa, das filhas era a Anésia. E o chefe da família era o Jovino. Agora a gente está vendo que, na verdade, a chefe em todos os sentidos, exceto no material, porque o Jovino ainda é aparentemente um provedor parcial da casa, porque as filhas também trabalham. Mas quem realmente tem a autoridade para ser chefe aqui é a esposa. Então, ela de fato acaba sendo a chefe da família. E aqui ela é equiparada a uma professora. Então, no educandário existem professores e alunos. Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? Isso aqui é cristianismo puro. Então, se a gente isolar essa fala e aplicar para qualquer outro contexto, a gente vai ver que isso pode ser muito bem explorado. Os melhores devem ajudar os menos bons. Então, se a gente destaca essa frase desse contexto polêmico que é o relacionamento, e a gente coloca para qualquer outra coisa, a gente aí começa a entender a noção de fraternidade e caridade. E aí talvez a gente desmonte várias práticas egoístas do nosso sistema econômico e sistema social que a gente está inserido, em que a gente acha que quem alcançou alguma coisa tem que continuar alcançando, se isolar e o resto que se dane, porque ele tem a meritocracia de chegar lá, que anula completamente a fraternidade e a caridade, né? Não estou dizendo que não é, que é proibido, que é vedado, que não se pode buscar condições e recursos. O que eu estou dizendo é que não se pode se fechar no egoísmo. Os melhores devem ajudar os menos bons. Então, conseguiu coisas boas, alcançou, legal. Projetos sociais, estimula pessoas, monta curso, tá?
Porque até hoje é até uma coisa que choca muito, né? Porque quem já é muito rico começa a vender curso. Tipo, não precisa, sabe? E isso também está caindo no espiritismo. Eu já fiz essa crítica uma vez. Pessoas que, né, não precisariam, porque já tem uma fonte de sustento, tá usando o conhecimento e cativando o movimento para vender cursos. Então eu penso assim, né? Já falei isso e repito uma vez. Já pensou se Jesus tivesse sido coach? O que teria sido de nós? Não, não, viu? Aqui eu só tô vendendo meus cursos aqui, tô vendendo meu saber. No cristianismo, eu sou o cara, eu posso vender. Então, assim, por isso que eu destaquei a frase: os melhores devem, é um dever, ajudar os menos bons. Agora vamos devolver a frase pro conjunto aqui e seguir. A interlocutora, chamada Abril, sustou a lamentação. Então, pegou o que o Aldous trouxe a ela, deu um chacoalhão, porque ele falou coisas que ela sabe enquanto espírita. Ainda assim, após fitar o nosso orientador, olhar para ele com entranhada confiança, alegou triste. Então, entranhas, né, dando a intenção de que ela já confia profundamente nele, só que ela ainda tem resíduos a trazer, por isso que ela ainda vai dizer algumas coisas. Alegou triste, mas Jovino, ela ia falar, Aulus, porém, cortou-lhe a frase acrescentando. Então, ela não deixou, o Aulus não deixou ela continuar. Ele já interrompeu aquele processo. Esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho? Então, aqui que vai entrar a parte espinhosa, né? Que eu falei que caso a caso, não vamos tomar isso como regra, não vamos achar que nós somos obrigados a aguentar tudo e a salvar pessoas. Seguindo, nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para soerguer-se. Como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração, a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. A gente vê que essa fala do Aulus, ela é de um contexto em que a sociedade operava de maneira diferente, ao menos né? Hoje ainda existem ambientes, lares, em que a gente ainda tem esse regime de que a mulher é a função doméstica, a função do sentimento, do acolhimento, enquanto o homem é a razão, é o provedor, é quem está fora. Então o homem vai para fora e a mulher está dentro. Mais ou menos essa dinâmica. Ainda existem algumas regiões e alguns lares, e não estamos aqui para julgar. Tem pessoas, né? Tem muitas dinâmicas que isso vai ser positivo. E aí também nos cabe respeitar e dizer tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, é importante. Se a família tem condições materiais de apenas um trabalhar e esse um pode ser a mãe ou o pai, tanto faz, e o outro parceiro ficar em casa cuidando ali do lar, da família, dos filhos, etc., ué, tá mais do que certo, tá tudo ótimo. Então a gente não tem que impor nada a ninguém. Se tá dando tudo certo, tá tudo bem. Então, não tô para questionar essa dinâmica, eu tô para dizer que na época aqui era essa a dinâmica que prevalecia. Hoje, ao menos em grandes cidades, essa não é a dinâmica que prevalece. Hoje, os dois pares, né, as duas partes do casal têm que buscar sustento, até porque mudou muito, né, de economia, concentração de renda e emprego, etc. Muita coisa está diferente, então os dois têm que buscar sustento. Então, tudo muda. Então, quando a gente coloca aqui, né, na esposa a flor de seus primeiros sonhos, é esse olhar da mulher
mais na questão de cuidados e dentro de casa. É essa leitura que eu faço. Mas pelo menos aqui a gente já vê que o Aldous ele faz a ponderação de que as duas partes, a depender da dinâmica do casal e de quem tenha mais condições espirituais, em uma relação a gente sempre vai ter uma parte para ajudar a outra. E aí vem também uma questão de humildade, que os dois sempre têm a aprender um com o outro. Cada um de nós tem suas porções de luz e sombra, e cada qual com seus aprendizados, o que a gente pode e deve é tentar iluminar as nossas sombras a partir da luz que a outra pessoa tem. Então a gente tem que ter abertura para receber, mas a gente também tem que ter uma postura de poder, de ter algo a oferecer. Anésia, seguindo no texto. Anésia, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto. Então, falando sobre amor. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais, em favor do ser e dos seres que nós amamos. Então, de novo, né? Renúncia e perdão, ok, perfeito, mas o incondicionais quer dizer, tá perdoado, mas você não é obrigado pro resto da sua vida a seguir numa situação, numa relação que não tem para onde ir. Não tá levando para um caminho bom e que depois vai começar a te fazer mal. Então, perdoar é muito difícil, muito difícil. Então, o perdão ele pode ser uma escara, ele pode ser uma ferida aberta que pode te matar espiritualmente, né? Pode te secar. Então tem que tomar muito cuidado. Então, perdoar não é fácil. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. De novo, um olhar bem cristão aqui, né? Do jardineiro. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Então, aqui é um ponto de cuidado, porque jogou uma carga muito grande nela. Né? Se a jardineira está vigilante, agora é responsabilidade dela ficar decidir, né? Ela responde pelo livre-arbítrio dele? A não ser, o texto não nos trouxe, a não ser que ela tenha pisado na bola em algumas questões, ela tenha deixado de atender a algumas dinâmicas que se espera de um casal, e aí isso tenha resultado em uma insatisfação em que a pessoa insatisfeita foi buscar fora. Mas ainda assim, não, traição é traição, não justifica, não tem essa de querer colar no outro uma coisa que é sua. Um erro seu ou meu, não adianta a gente querer colar no outro. Nesse ponto das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia voltou-se para ele. Então, Márcia é a filha da Anésia. Então, para não repetir a Anésia, ele fala filha de Márcia. Então, a Anésia voltou-se ao instrutor, ao Aulus, à maneira de doente, agarrando-se ao médico e rogou em voz súplice. Ela pede a ele, pede ao Aulus. Sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinha. Sinto-me atribulada. Que fazer da mulher que o domina? Então aqui, a gente tem a Anésia reconhecendo que, por enquanto, sozinha, ela é incapaz de ter essa estrutura que o Aulus apresenta como sendo a postura ideal, que é uma postura de, né, um ser elevadíssimo. Não à toa que faz referência a jardineiro e tal. É como a postura de Jesus perante a humanidade que
que o mandou para a cruz. Então, é algo muito grandioso. E isso não é para qualquer pessoa. Por isso que eu digo que a gente não tem que tomar isso ao pé da letra, porque é muito difícil que qualquer pessoa seja capaz de tantos e tantos sacrifícios em muitas situações. Então, voltando aqui. Agora, a Anésia pergunta: o que fazer da mulher que o domina? Nela vejo a perturbação e o fel da nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico fascinando-o e destruindo-o. Então, onde que ela vai ser advertida pelo Aulus aqui? Faz um tempo já que eu li o texto, mas a gente já pega qual que é o erro dela nessa fala. Se a gente estivesse dentro de um diálogo, o que chama a atenção é isso aqui, um espírito diabólico. Aí vem o Aulus aqui, ó. Não se refira a ela assim com palavras amargas. É também nossa irmã vitimada por lastimáveis enganos. Então aqui vem a grande dificuldade do espiritismo, quando a gente tem essa compreensão cristã dilatada, de a gente olhar para as pessoas, inclusive para quem está nos fazendo mal, e olhar para essa pessoa como uma irmã ou um irmão em espírito. Então, esse é o maior dos desafios. De novo, esse conjunto aqui de alguém fazendo uma outra pessoa, a gente pode transportar isso para qualquer outra situação. Então, é um conceito genérico que o Wallace está trazendo para um relacionamento, mas isso pode ser para qualquer tipo de situação. Segue a Nésia, mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna. Parece uma serpente invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se num inferno em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia e insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Ao que nos parece, então, a gente tem um momento marcante nesse relacionamento, em que é a aparição dessa mulher e a tentativa dela ali, os movimentos dela de envolver o Jovino, e também envolve a própria Anésia, com aquela dominação telepática, o capítulo anterior. Então, ao que parece, a Anésia crava o problema do casal com o aparecimento dessa mulher. E aí, obviamente, ela tem a mulher como causadora do problema e pergunta o que fazer de semelhante criatura. Aulus responde: compadeçamo-nas dela. Terrível lhe será o despertamento. Então, esse olhar de que a justiça na visão espírita, ela não falha e ela pode acontecer, esse despertamento pode ser em vida, mas ele pode ser também no desencarne. O fato é, a justiça vai chegar. Então, não vai passar impune o que ela está fazendo. Se eu observar bem, a gente está praticamente dentro de um diálogo. Para quem trabalha num centro, isso aqui é basicamente um diálogo. Compaixão? Pergunta a Anésia. E Aldous responde: e que outra melhor represália se não essa? Então, olha que interessante, né? E que desafiador. Porque o que a gente espera, e o que está na moda hoje, né? É o bolo envenenado, é o muito mais por parte dos homens, né? É o cara que vai e não quer que a mulher tenha outro relacionamento. Notícia dessa semana: o cara pegou e atropelou a mulher porque ela estava já com outro namorado. Então, assim, a postura mais corriqueira é o da violência. O Aulus, ele propõe um desafio de que a maior represália pode ser a compaixão. Qual o fundamento disso? É que a compaixão ela tem o potencial de constranger
às outras pessoas e, a partir desse constrangimento, ensejar, possibilitar uma reflexão e uma mudança. A violência não faz isso. A violência imprime medo e cada vez mais ódio e cada vez mais distanciamento. Então, a violência, o xingamento, a agressão não tem a capacidade de modificar. A compaixão tem essa possibilidade em razão desse constrangimento que pode causar. Então, seguindo. Não seria mais justo, Aulus falando, não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la... não, perdão, aqui é a Anésia falando, tá? Então vou repetir, perdão. Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Então aqui, né? Quando a Anésia diz ao lugar escuro que merece, a Anésia está se colocando no papel de Deus, porque ela está julgando. Então ela está querendo dizer o que é certo e o que é errado. Agora, a visão da Anésia, ela é um recorte de uma verdade maior. Se fosse um diálogo, a gente sabe que quando nós abrimos o leque das encarnações, essa situação de quem está certo e quem está errado se confunde no tempo. Fica difícil você dizer quem começou, quem terminou, quem que é a vítima e quem que é o vilão de uma história. Então a Anésia está tomando o recorte atual da vida dela para dizer que a outra mulher merece um lugar escuro e tal. E ela está fazendo o julgamento. E olha que interessante, aqui Aulus, porém, tomou-lhe a destra inquieta e esclareceu: abstenhamos-nos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, de novo, chamando para Jesus, o amor deve ser a nossa única atitude para com os adversários. Vamos extrair de novo essa frase daqui? O amor deve ser a nossa única atitude para com os adversários. Única, tem exceção aqui? O Aulus deixa alguma margem para a gente falar? A única, porém, dentro do cristianismo, a gente não tem espaço para pregar violência, para dizer que atos de violência, de ódio, de vingança, de maldade, de exterminação de outros seres, pessoas e qualquer coisa que seja, não tem espaço para isso. É como eu bato numa tecla já há algum tempo. Muitas vezes a gente quer que Jesus caiba dentro dos nossos sentimentos. Então, a gente não tem capacidade de sublimar e de perdoar, então a gente relativiza Jesus para manter o nosso instinto de violência, o nosso ódio e o nosso querer de exterminar outros seres. E a polarização política acentuou muito isso. Dentro do cristianismo não tem espaço para isso. Então, se a gente está polarizando com esse olhar de querer que o outro exploda, que o outro suma da face da terra, nós estamos falhando no nosso olhar cristão. É desafiador. É muito desafiador ser cristão e ser espírita quando a gente tem essas fontes que nos lembram como deve ser Jesus, o cristianismo, né, com Jesus. Então, o amor deve ser a nossa única atitude para com os adversários, consoante a lição do mestre que hoje abraçamos. A vingança, Anésia, é a alma da magia das trevas. Vou adequar essa palavra aqui. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. Estou lembrando de uma coisa. Quando ele fala aqui da magia, no estudo do diálogo com as sombras, a gente tem o estudo ali sobre os magos negros, né? E o Aulus está colocando isso dentro da vingança. E ali eu lembro de fazer uma reflexão que é basicamente isso que está sendo trazido. Porque a diferença entre um mago das trevas e um espírito amigo
é que o espírito amigo que domina energias e tem todas as condições de fazer a mesma coisa, esse espírito amigo ele faz isso segundo a vontade de Deus. E os espíritos de baixo, que dominam a magia, eles fazem isso segundo as próprias vontades, ou segundo os arranjos que existem ali, né, ali nas regiões trevosas, segundo os pedidos que são feitos. Então isso não é feito de maneira desinteressada, isso não é feito em nome de Deus, isso é feito em nome próprio. Então é isso que diferencia luz e sombra. E aí quando a Anésia quer assumir o papel de Deus e dizer para onde essa mulher tem que ir, a Anésia está quase indo, a Anésia está tocando a sombra, porque ela está querendo assumir o papel de Deus. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Aqui é o grande desafio, né? Você olhar para quem você tem como inimigo como um irmão necessitado. E no nosso, né, nos estudos do nosso centro, ali nas orientações durante as reuniões, a gente sempre coloca que para os casos de obsessão e para os nossos adversários de determinada fase da vida, para as pessoas que estão numa relação, né, tem alguém te perseguindo, obsessão, enfim, qualquer coisa assim, o melhor que a gente tem a fazer é orar por esse ser. E não assumir a postura de que, tipo, eu sou superior e estou orando por você. Não. O que eu gosto de fazer e recomendo e insiro nas nossas orações? Faço uma oração por mim, pela minha casa, pelos meus familiares, e esse mesmo bem, na mesma intensidade que eu estou pedindo por mim e pelas pessoas que eu amo, esse mesmo bem eu quero trazer e envolver os meus adversários, as pessoas a quem eu possa ter ferido e que, né, desejam vingança. É o mesmo, não é mais, não é menos, não é diferente. E é o mesmo. Então a gente coloca dentro de uma mesma energia e deixa a questão menos pessoal. Você diminui a capacidade de o espírito olhar para você e falar: ah, então agora resolveu ser bom? Ah, então agora tá de bonzinho? Quando você faz na mesma intensidade, diminui a chance dessa oposição. Então, eu acho que tem muito mais qualidade quando a gente assume essa consciência de orar e de vibrar dessa maneira. Diminui muito as armas. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado, nem sabemos o que ocorrerá no futuro. Ó, o Aulus dando a pista de que, Anésia, o que você já fez para essa mulher? O que você fez para Jovino? O que vocês fizeram no passado? Então, ó o diálogo acontecendo aqui. E aí, se fosse, né, a técnica do espelho, em que se mostra um pouco mais do que aconteceu no passado. Ó, o próprio texto aqui, né? Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? O que também é interessante, né? A gente normalmente olha muito para o passado, mas também a gente não pensa no futuro. Até porque normalmente a gente acha que no futuro nós vamos ser pessoas boas, espíritos nobres que vão estar ajudando, e os outros não. Mas quem garante que no futuro essa mulher não vai ter um desenvolvimento, qualquer tipo de mudança, capaz de nos ajudar? E se não for ajudar a gente diretamente, mas algum outro ser que é especial para nós e que está precisando. Então, né, um espírito, um filho espiritual, algo nesse sentido, que pode vir a ser acolhido por essa pessoa. Então é muito comum também esse entrelaçamento em que opositores acabam tendo um interesse em comum em razão de um espírito que é recebido. Então vou exemplificar melhor. Uma entidade desencarnada que tem um ódio mortal de alguém que está encarnado, uma mãe ou uma futura mãe ou futuro pai,
que vai receber como filho alguém que é caro, que é especial, um filho, um amigo, alguém querido, para esse espírito desencarnado. Então, ambos vão ter em comum um filho espiritual, um afeto aqui na Terra. Essa é uma forma muito efetiva de reconciliar as partes, de diminuir uma situação de obsessão. E eu já vi algumas vezes essa situação dentro do centro. Essa dinâmica utilizada pela espiritualidade para ir acalmando, né, para ir atenuando processos obsessivos complicados. Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha? Não condene. Ou seja, não assuma o papel de Deus porque você não sabe o todo. Você sabe só um tiquinho. O ódio é como um incêndio que tudo consome. Mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Então, é bem comum que a gente veja que quando a pessoa está no ódio, ela só quer destruir as coisas ao redor. Ela só tem a intenção de desfazer. É quebrar, destruir. É muito difícil alguém que está no ódio e fala, não, eu vou fazer algo bom. Vou fazer algo, vou construir algo. Quando a pessoa... Se acontece de a pessoa ir fazer alguma coisa, é porque ela já está aprendendo a lidar com o ódio. Então, ao invés de eu deixar vir a minha animalidade e a minha raiva e explodir com tudo, eu canalizo essa energia para fazer alguma coisa. Esse já é um aprendizado de como ir domando essa energia, esse sentimento explosivo. Quando a gente bota com uma intenção de fazer algo. É uma evolução. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal este que se transforma por fim em servidor do próprio bem. A gente vê isso nos centros espíritas o tempo todo, né? Os espíritos que são acolhidos, espíritos ali em situações trevosas e de sofrimento, que são acolhidos e acabam virando trabalhadores da casa. Acabam trabalhando em favor da obra. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre. Porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam à medida que se nos aumente o mérito moral. Então, né, uma lição forte aqui pra gente, né? Anésia, assemelhando-se a uma criança resignada, pousou no benfeitor os olhos límpidos, como a prometer-lhe obediência, e Aulus, afagando-a, recomendou: volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio na defesa de sua segurança. Essa já é uma recomendação interessante. Faça isso por você. Não faça isso, não faça exclusivamente pelo outro. Considere você. O Aldo certamente tem né? Ele consegue abrir o leque muito mais e ter essa visão de passado e futuro que ele já nos apresentou. Ele já jogou no ar essa questão de passado e futuro. Então, ele tem conhecimento da programação encarnatória da Anésia, né, dessa tríade aqui, da Anésia, do Jovino e dessa mulher. Ele tem o conhecimento do conjunto e ele enxerga qual que é o cenário ideal. Então, ele não fala porque, da mesma forma que, modo geral, a gente não rasga o véu do passado, não cabe a ele também antecipar o futuro para não ferir o livre-arbítrio. Mas, de maneira geral, dentro de recomendações cristãs, ele pode fazer e é o que ele está fazendo. Então volta para sua casa. A mãezinha enferma e as filhinhas reclamam-lhe amor puro. Ou seja, não se deixa contaminar por essa situação, porque você não vai resolver o problema do seu casamento e você ainda vai prejudicar a situação da sua mãe doente e das suas filhas.
Reclamam-lhe amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio do seu coração. Então aqui o Wallace soltou um pedacinho de que o Jovino há de se arrepender. Ou seja, a mulher aí que está causando a fascinação provavelmente vai deixar Jovino como o filho pródigo. E aí ele vai perceber que foi vítima, né, dos seus instintos, dos seus sentimentos e que ele errou e provavelmente ele volta para pedir perdão. Então, faço essa análise dentro das advertências que eu fiz antes de descer a serra. Que ninguém é obrigado a nada, cada caso é um caso. Anés ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando-a uma oração de louvor e em seguida tornou a casa. Então, ela está obedecendo aqui o Aulus. Eu fiz essa pausa aqui para quem está só ouvindo, porque eu repeti um pedaço do texto no meu documento aqui. E estou me acertando. Pronto, tornou a casa. Vimos-la despertar no corpo carnal de alma renovada, quase feliz. Então ela acordou, que ela estava em desdobramento, né? Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar, ponto a ponto, a entrevista que tivera conosco. Então ela está tentando lembrar dessa vivência espiritual. Em verdade, não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, poucas memórias, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Falta muito pouco para a gente terminar o texto, então talvez a gente passe um pouco do nosso tempo habitual, já estamos em 52 minutos, mas eu acho que vale acabar. Então, vou diminuir um pouco os comentários para a gente avançar aqui no texto e fechar esse capítulo, tá bom? Então, recordou, sentiu mais leve, lavada. Recordou o Jovino e a mulher que o hipnotizava. Recordou compadecidamente, como pessoas ali exigirem tolerância e piedade. Ou seja, o que o Aulus disse tocou ela e ela desperta com esse sentimento. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. Então ela saiu da posição unicamente de esposa ferida e está assumindo a posição de um espírito superior. Com todas as ressalvas que eu já fiz, por favor. E pensava, que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituiriam a riqueza do coração? Ou seja, as filhas e a mãe? E até mesmo o próprio Jovino, né? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição de esposa digna? Quer dizer, ela não errou, ela não está fazendo nada de errado. Sim, de certo a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo em vez de crítica e azedume. Então, é tratar uma situação de obsessão, que é o caso da mulher, como obsessão. Você, da mesma forma que a gente trata os obsessores, né, considerando que nós somos vítimas, pobres de nós, e o espírito que está lá, ele é o mal, quando a gente sabe que a balança não é bem assim. Necessitava de compaixão e amparo em vez de crítica e azedume. Consolada e satisfeita, passou a medicação da genitora, então foi cuidar da mãe. Hilário, admirado, exaltou os méritos da oração, porque tudo isso começa a partir do evangelho, lembra? A gente tem o evangelho no lar, tem a oração, e aí depois a gente tem essa situação do desdobramento. Ao que Aulus enunciou. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada, que a gente já estudou,
A mediunidade gloriosa, a prece é a abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. Então, a prece, ela cura o passado e ela abre portas para o futuro. Indicando a dona da casa, agora em serviço no aposento, meu colega observou: Vemos então em nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se. Finalmente o tema mediunidade vai aparecer nesse capítulo, que lembra mediunidade e oração. Até aqui, tudo estava acontecendo em virtude da oração. Agora vem uma pincelada de mediunidade. Aí o Wallace vai falar sobre. Assim como acontece a milhões de pessoas, disse o orientador, ela, Anésia, detém consigo recursos medianímicos apreciáveis, que podem ser inclinados para o bem ou para o mal. Mediunidade por si só é neutro. Competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância, na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. Então, todas as recomendações do Aulus foram para a própria Anésia. Então, ele disse o que disse considerando a situação da Anésia para o bem dela. E pela prece busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Uma consideração aqui do Hilário, né? Aulus sorriu e acrescentou: encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando a oração, não conseguiu modificar os fatos em si, ou seja, ela não, pela oração o Jovino não saiu da casa noturna, foi para aí, não. Jovino está lá ainda. Mas logrou-se modificar a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo, a casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais, a velhinha, a mãezinha doente, aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu o expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. Então, a oração não modificou as coisas de fora ainda, mas ela modificou a própria pessoa, modificou a própria Anésia. E um espírito transformado naturalmente transforma as situações. Então, é aquela coisa de a nossa modificação tem a capacidade de modificar as coisas ao nosso redor. O assistente, contudo, interrompeu-se e lembrou-nos o horário de volta. Por solicitação de Teonília, o assistente examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Então, prestes a desencarnar, aqui é a mãe da Anésia. André Luiz falando, externei o desejo de analisar-lhe o campo orgânico. Ele é médico, né? Todavia, o instrutor recordou-nos a hora avançada e prometeu voltar conosco em tarefa de assistência a Dona Elisa na noite próxima. Então, olha que interessante aqui, né? O Aulus, ele já tinha dado a pista. Olha, a gente tem que ir. Lembrou-nos do horário de volta. Aí o André Luiz fala, mas eu queria ver. Aí o Aulus, olha, hoje não dá, a gente tem que ir. Mas amanhã nós vamos ter a chance e aí você faz essa análise. Então, muitas vezes a gente vê que o Aulus, ele cede a alguns pedidos do André Luiz e do Hilário, mas existem regras, existem momentos em que ele não vai ceder. E isso é uma lição para nós também. Enfim, terminamos esse capítulo, fechando praticamente 1 hora de vídeo. Agradeço a companhia, a atenção. Acredito que foi um pouco mais cansativo, mas espero ter conseguido explorar
com o olhar cristão, mas também com as críticas e ressalvas que a gente precisa fazer dentro desse assunto. Agradeço uma vez mais a vocês, agradeço a Deus, a espiritualidade. Espero e peço ser muito fiel ao que eu sinto, ao que eu acredito e a Jesus. Se gostou, peço para deixar, para ajudar a gente só a curtir, se quiser compartilhar os nossos estudos, inscrever e colocar o sininho para avisar dos próximos vídeos e das publicações quando eu coloco alguma coisa aqui avisando. Enfim, muito obrigado. Um grande abraço e, se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.